palavra do Senhor no livro de Atos, capítulo 12. Tema do mês: a oração, a comunicação entre Deus e os homens. Atos capítulo 12, verso 1 até o 8, diz assim a palavra do Senhor: Por aquele tempo mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para os maltratar, fazendo passar a fio de espada a Tiago, irmão de João. E vendo ser isto agradável aos judeus, prosseguiu prendendo também a Pedro, e eram os dias dos pães asmos. E tendo feito prender, lançou no cárcere, entregando a 4 escoltas de 4 soldados cada um, para o guardarem, tencionando apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Quando Herodes estava para apresentá-lo, naquela mesma noite Pedro dormia entre 2 soldados, acorrentado com 2 cadeias, e os sentinelas à porta guardavam o cárcere. Eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor, e uma luz iluminou a prisão. E, tomando ele o lado de Pedro, o despertou, dizendo: Levanta-te depressa. Então as cadeias caíram-lhe das mãos. E disse-lhe o anjo: Cinge-te e calça as sandálias. E ele assim o fez. Disse-lhe mais: Põe a capa e segue. Ó Deus, nós te louvamos, Pai, pela tua palavra, e nos humilhamos neste momento diante da tua santa presença, pedindo misericórdia. Fala conosco, Senhor, é o que nós precisamos, é o que nós pedimos, em nome e por amor de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém. Irmãos, a igreja do Senhor, ela caminha através dos séculos, edificando a obra que o próprio Senhor mandou que nós fizéssemos. Mas esse trabalho ele não é sem resistência. O império das trevas, desde o início da igreja primitiva, ele se levanta contra os filhos de Deus, contra a obra de Deus, e ele tenta de alguma forma impedir que essa obra caminhe. Isso não pode ser negligenciado por nós. Há sim uma resistência ao reino de Deus, mas a palavra do Senhor diz que as portas do inferno não resistirão à obra de Deus. É assim que disse o Senhor. Mas nessas batalhas que a igreja trava através dos séculos, e foram muitas, nós podemos ver na história, é também transmitido aos filhos de Deus essas batalhas. Não podemos também deixar de perceber que nós também enfrentamos batalhas, que assim como a igreja enfrenta lutas, nós também enfrentamos nossas lutas particulares. Aí é que entra esse tema tão importante, que é a oração. Porque a oração é uma destas ferramentas benditas que o Senhor deixou para nós, para nos ajudar, para nos fortalecer, para nos conduzir debaixo da graça de Deus. Quando Paulo, em Efésios capítulo 6, verso 17, nos manda tomar a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, ele completa no versículo 18, dizendo assim: com toda oração e súplica. O que Paulo está dizendo? Ele está dizendo assim: olha, a palavra de Deus é a nossa espada, é a nossa arma, é a nossa força, mas você se apodera desta força através da sua comunhão com Deus em oração e súplica. É isso que ele está nos ensinando. É isso que o apóstolo estava colocando alicerces para a vida cristã da igreja, que seguiria por todos os séculos, chegando até nós, até o dia de hoje. É isso que ele nos ensinava, a importância de estarmos ligados a Deus através da oração. Mas Deus assim decretou, Deus assim deixou, para que vencêssemos o mal pela utilização da sua palavra manifestada através da oração. No ensino de Calvino, nós vemos algo parecido, quando ele diz que a oração é sim a comunicação entre Deus e o homem, e é ela que nos leva à intimidade com Deus, os que nos faz lembrar a Deus as bênçãos entesouradas para os filhos de Deus. É interessante isso, que ele usa essa expressão, né? Que nós lembraremos a Deus. É óbvio que Deus não precisa ser lembrado, Deus é perfeito, jamais se esquece. Mas o que Calvino está dizendo é que isso faz com que lembre, não a Deus, mas ao nosso coração. Porque através desse pedido, através desse reconhecimento diante de Deus, de sabermos que Ele nos ouve, que Ele está em comunhão
faz lembrar da aliança sagrada e que nós temos um tesouro em Deus, que é a comunhão com o próprio Pai, em nome de Jesus. Eu não sei se você já pensou nesse aspecto da oração, mas é bom que você pense nisso, pois a vida de oração agradável a Deus é um propósito de Deus. Então, como ter uma vida de oração agradável a Deus? Seríamos levianos se trouxéssemos aqui uma forma dizendo o seguinte: olha, estes são os 5 passos para você ter uma vida de oração agradável a Deus. Querido, isso se aprende no dia a dia, na comunhão diária com o Senhor, na oração diária com o Senhor. Não há uma fórmula pronta. Eu queria que houvesse, sabe? O pastor Eliseu também queria, porque daí nós traríamos: olha, os passos são esses, siga esses passos e vai dar tudo certo. Deus vai ouvir todas as suas orações, Deus vai responder todos os seus pedidos. Mas não funciona assim. Deus é Deus de relacionamento. Deus não é um Deus que você invoca como um gênio da lâmpada e pede a Ele os seus pedidos, né, as suas petições, e Ele concede ou não através de um sacrifício que você apresenta. Não funciona assim. Graças a Deus que não funciona assim, porque nosso Pai é Pai sagrado, é Pai bendito, é Pai amoroso, que não quer filhos atrofiados, mas quer filhos desenvolvidos na palavra do Senhor. É por isso que nesta manhã nós não vamos dar 5 passos de como ter uma vida agradável de oração diante de Deus, mas nós vamos dar 5 conselhos. Conselhos podemos dar, porque conselhos estão na palavra de Deus. E é dessa forma. Abra comigo, 2 Crônicas, segundo livro das Crônicas, capítulo 2, verso 7, capítulo 7, desculpa. Segundo livro de Crônicas, capítulo 7, verso 14. Nosso amado presbítero Adolfo gosta muito desse texto. 7,14 diz assim: se o meu povo, vamos ler? Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar. Veja bem que isso faz parte do decreto de Deus, mas ele chama a atenção aqui, porque quando você busca a Deus de todo o teu coração, com toda sinceridade, deve haver no teu coração arrependimento. Essa é a verdadeira oração diante de Deus. Arrependimento pelos pecados cometidos, ou seja, não se justificando diante de Deus, mas reconhecendo-se diante dele quem nós realmente somos. Perceba que no texto que nós lemos, quando a igreja orava por Pedro, ela orava com sinceridade no coração. Mas se você voltar um pouquinho atrás no discurso de Pedro no Pentecostes, qual foi a temática do sermão de Pedro? Se você resumisse o sermão de Pedro no Pentecostes, o que você diria que é a temática dele? Qual foi o ponto central do sermão de Pedro? Arrependei-vos. Arrependei-vos. Quando Deus derramou o Espírito para que Pedro falasse com autoridade, ele falou a primeira palavra: arrependei-vos. Ou seja, quer ter uma oração segundo o coração de Deus? Arrependa-se. É assim que nós entramos na presença de Deus. É assim que com certeza essa igreja que orava por Pedro tinha feito. Pode ter certeza que eles haviam confessado o pecado. Pode ter certeza que eles clamavam a misericórdia de Deus para o fortalecimento das suas vidas. Esse é o primeiro conselho. O coração deve partir de corações contritos, não de corações soberbos, mas de corações contritos. Mas há mais. Abre comigo em Jeremias capítulo 29. Jeremias 29, 13. É outro texto muito conhecido. Jeremias 29, verso 13. Já? Amém? Diz assim a palavra de Deus. Leiam comigo. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Esse é o segundo conselho. A oração deve ser realizada com sinceridade.
De todo o coração. De todo o coração. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscares de todo o coração. Sabe o que isso implica, irmãos? A oração não deve ser uma prática mecânica. Ela não deve se basear em vãs repetições ou em chavões religiosos, né? Porque nós achamos que vãs repetições são dos irmãos católicos, né? Mas nós temos muitas igrejas que se fundamentam em chavões religiosos. O que seria isso? Eu tomo posse, eu determino, eu decreto. Queridos, não é assim que funciona. Quando nos apresentamos diante de Deus, deve haver sinceridade e humildade no nosso coração. Buscar o Senhor de todo o coração não é tentar impor a nossa vontade ao Senhor, mas é agradar-se da vontade do Senhor para as nossas vidas. Devem ser derramadas no altar de Deus com sinceridade, por que não? Com objetividade. Sabe, tem muita gente mentindo para Deus. Sinceridade do nosso coração é nos derramar diante do altar de Deus e dizer: Deus, eu não aguento. Deus, eu não consigo. Deus, eu não posso. É se despir da nossa autossuficiência e entender que precisamos do Pai. Nas mais pequenas coisas, nas maiores coisas. Nós precisamos do Pai em todos os aspectos da nossa vida. A igreja que orava pela libertação de Pedro, orava com sinceridade. Sabe por quê? Porque essa igreja amava o apóstolo. E além de amar o apóstolo, ela amava a obra de Deus. E sabia que esse pedido era de acordo com o coração de Deus. Olha, o apóstolo estava preso. E eles pediam nada mais do que a sua libertação. Eles não pediam coisas maravilhosas. Eles pediam: Deus, liberta o servo para que ele possa pregar o Evangelho. Coisa tão simples, mas coisa tão importante diante do coração de Deus. Mas tem um terceiro conselho. Abre em Marcos capítulo 11. Vamos utilizar a nossa vida. A palavra de Deus é sagrada, mas Deus nos deixou para que usássemos essa palavra. Se tirarmos esse livro das nossas mãos, pouca coisa nós teremos a dizer aqui, não é, presidente Jacques? Não teremos nada a dizer. Marcos capítulo 11, verso 24. Ele diz assim: por isso vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebeste, e será assim convosco. Por isso vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebeste, e será assim convosco. Se uma oração deve partir de um coração contrito, se uma oração deve partir de um coração sincero, é fato também que uma oração deve ser realizada com fé. Com fé. Sabe por quê? A fé é um diferencial e é essencial na oração. Porque quando temos fé em nosso coração, nós acreditamos a Deus a soberania que Ele tem. E nós dizemos: Deus, nós reconhecemos que o Senhor pode mudar isso. Por pior que seja a situação, por maior complexa que seja, quando nós oramos a Deus, nós estamos manifestando a fé de que Deus age nas nossas vidas e está presente no nosso dia a dia. Outra vez eu assisti a um desenho, e num desenho, né, dessas crianças, a pessoa dizia assim, né: ah, meu Deus, ela usou essa expressão no julgamento, e daí aquele que interpelava no julgamento falou assim: Deus? E esse Deus aí que você falou, por acaso está aqui nessa sala? Não blasfeme. Ela disse: está. Porque é assim que o mundo pensa. Quando você fala: eu vou orar pedindo isso, o mundo pensa: nossa, que inocência. Que inocência. Ao invés de ir buscar uma solução, ele vai orar. Ela vai orar. É assim que o mundo nos olha, queridos. Que simplórios são esses cristãos. Porém, para nós, esse é o poder de Deus para a salvação, porque quando nós dobramos nossos joelhos, nós temos a certeza que o Deus Todo-Poderoso, o Criador do céu e da terra, Ele nos ouve, e Ele se importa com aquilo que nós estamos passando. É maravilhoso sabermos isso. É maravilhoso quando esta fé habita no nosso coração. Quando nós pedimos a Deus, é isso que Marcos está dizendo, nós devemos ter a certeza de que Deus está nos ouvindo. Nós temos que ter a certeza de que Deus é poderoso para fazer muito mais, aliás, do que nós estamos pedindo. Nós devemos ter a certeza
de que Deus se importa conosco. Isso é fé. A igreja que se reuniu para orar pela libertação de Pedro, ela poderia fazer uma estratégia. Olha, vamos atacar o cárcere. São poucos soldados. Diz o texto que é 4 vezes 4, 16. É só 16 soldados. Com certeza a igreja tinha mais de 50 homens. Dava para dominar os 16 soldados e libertar Pedro. Mas não é isso que eles fizeram. Não é esse tipo de estratégia humana que eles utilizaram. Eles oraram a Deus, colocando diante de Deus a vida de Pedro e pedindo para que Deus o libertasse. Tiago capítulo 5, verso 16. Tiago 5, verso 16. Vamos ler juntos? Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para sermos curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Quando Tiago ensina o que a oração do justo é poderosa e eficaz para realizar, ele nos mostra também como ser justos. Se você voltar no início do versículo, você vai ver que ele começa dizendo assim: confessai os vossos pecados. Sabe por quê, irmãos? Somente é justo aquele que é lavado pelo sangue de Jesus. Somente é justo aquele que entregou a sua vida a Jesus. Não é justiça humana aqui. É a justificação pelo sangue do Cordeiro que foi vertido na cruz. E quando nós nos aproximamos de Deus, dizendo: Deus, realmente eu preciso dessa graça, eu preciso do Senhor, eu preciso do seu perdão, aquele Deus manifesta em fé no nosso coração, que vimos no conselho 3, ele se manifesta, porque muito pode a sua eficácia, a súplica de um justo. Deus ouve a súplica de um justo, justificado por Cristo Jesus. É assim que nos tornamos justos. Esta igreja que orava por Pedro era a igreja que havia se arrependido dos seus pecados, é a igreja que havia sido batizada lá nas águas do Jordão, 3.000 numa noite. Eu não sei como eles fizeram isso, mas foi 3.000 numa noite. Era a igreja que se arrependeu dos seus pecados e que confessou a Cristo, e por isso era justa diante de Deus. Queremos ter uma igreja justa? Confessemos diante de Deus, entreguemos nossas vidas ao Senhor Jesus Cristo, confiemos nele para todas as coisas. Tudo entregarei, diz o cântico, assim, tudo, e tudo é tudo mesmo, irmãos. Não é para deixar uma parte da nossa vida e dizer: não, neste lugar aqui Jesus não precisa entrar, eu resolvo aqui, eu sou melhor do que Jesus para resolver isso. É para entregar todos os aspectos, é para ser justo diante de Deus. Mas há um quinto conselho, nós estamos encerrando, tá, irmãos? Por aí na primeira epístola de João, capítulo 3, verso 22. Vamos ler o versículo 21 também. Amados, se o coração não nos acusar, temos confiança diante de Deus. E aquilo que pedimos dele, recebemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos diante dele o que lhe é agradável. É a chave de ouro para se ter uma oração segundo o coração de Deus. Sabe qual é? A relação da oração de acordo com o coração de Deus é baseada na obediência aos mandamentos de Deus. Agora volta e pensa no texto de Marcos capítulo 11, verso 24. Pois tudo que pedires, crente que recebeste, e será vosso. Mas o que você vai pedir a Deus se você é obediente a Deus? Com certeza não será a morte dos seus inimigos. Com certeza não será nada que faça mal ao seu próximo. Com certeza não será nada que faça mal à tua família. Com certeza não será nada que faça mal à tua igreja, ao teu irmão. Quando nós andamos em obediência ao Senhor, a nossa oração é agradável a Deus, porque aquilo que pedimos a Deus
será de acordo com os seus mandamentos. Não haverá pedidos esdrúxulos, doidos, né? A gente vê hoje em dia muito pedido doido, né? Quer um exemplo de pedido doido? O camarada lá que pegou a propina na assembleia e depois ele faz uma oração: Deus abençoa este teu servo. Queridos, misericórdia, isso é pedido doido diante de Deus. Ele está pedindo julgamento de Deus, né? Porque Deus abençoa através do julgamento. Então, o Espírito Santo com certeza pegou aquela oração e falou: Deus, repreende este seu servo, né? Se é que é servo de Deus aqui. Com certeza, porque esse pedido não é de acordo com a vontade de Deus. Pedir para Deus abençoar a propina, pedir para Deus fazer o mal, isso não é pedido de acordo com o coração de Deus. Agora, quando nós temos uma oração agradável a Deus, a nossa oração vai ser de acordo com a palavra. É por isso que é bom o exercício da palavra e pedirmos coisas assim, não para pregar para Deus, sabe? Tem que a gente tenta pregar para Deus, né? Deus diz a tua palavra, como se Deus não soubesse, Ele sabe o que diz a sua palavra. Mas é bom que nós nos exercitemos da palavra de Deus para entender o que agrada o coração de Deus. E aí as nossas orações chegarão aos céus, porque serão de acordo com a vontade de Deus. Esse é o objetivo. Irmãos, neste mês que nós começamos, você vai ouvir falar muito de oração neste culto. Por favor, guarde os seus ouvidos, guarde o teu coração, preste atenção, ouça o que o Espírito diz às igrejas, ouça o que o Espírito diz a esta igreja. Vamos desenvolver a nossa vida de oração. Isso é agradável a Deus, isso faz bem às nossas vidas, porque é a ferramenta que Deus deixou de comunicação entre Deus e os homens remidos pelo sangue de Jesus. Isso tem muito valor. Oremos? Pai, nós te louvamos, porque neste momento que elevamos o nosso coração a Ti em oração, nós sabemos que esta oração não é algo que uma tradição religiosa nos trouxe, mas que é um decreto do Senhor que, determinado por Ti, tem, ó Deus, muito poder. Obrigado porque em Cristo nós podemos pedir e colocar diante do Senhor todas as nossas petições. Obrigado porque quando nós fazemos isso, reconhecemos a Tua soberania e manifesta-se em nós a Tua graça, porque lembramos do pacto que temos contigo. Aviva em nós, ó Deus, este pacto. Aviva em nós este coração que crê na oração no Senhor, em nome de Jesus Cristo. Ó Deus, que este nome sagrado nos dê a paz que tanto precisamos, ó Deus, para que ao entregarmos ao Senhor as orações, possamos dizer como o salmista: em paz me deito e logo pego no sono, porque Tu, Senhor, é quem cuida de mim. Obrigado porque nós temos esta segurança em Cristo Jesus, ó Pai, que é o Senhor mesmo que tem cuidado de cada aspecto de nossas vidas. Apacenta o coração dos Teus filhos aqui nesta manhã, Pai. Dá-nos a Tua graça, a Tua misericórdia, o Teu amor, em nome de Jesus. Amém. Passemos a escola dominical.